Primeira Epístola de São Paulo aos Coríntios. Quanto às carnes oferecidas aos ídolos, sabemos que todos possuímos conhecimento. O conhecimento infla, mas a caridade edifica. Se alguém julga saber alguma coisa, ainda não conheceu como convém conhecer. Mas se alguém ama a Deus, este é conhecido por ele. Quanto, pois, ao comer das coisas oferecidas aos ídolos, sabemos que o ídolo nada é no mundo e que não existe outro Deus senão um só. Pois ainda que existam aqueles que são chamados de deuses, quer no céu, quer na terra, e de fato, há muitos chamados deuses e muitos chamados senhores. Para nós, porém, há um só Deus, o Pai, de quem procedem todas as coisas e para quem nós existimos, e um só Senhor Jesus Cristo, por quem tudo existe e por quem nós existimos. Mas nem todos possuem esse conhecimento. Alguns, por hábito até agora ligado ao ídolo, comem como se fosse carne oferecida a ídolos, e a sua consciência, sendo fraca, fica manchada. Ora, o alimento não nos torna recomendáveis diante de Deus. Se não comermos, nada perderemos. Se comermos, nada ganharemos. Vede, porém, que esta vossa liberdade não se torne ocasião de queda para os fracos. Porque, se alguém vir aquele que possui conhecimento reclinado à mesa em um templo de ídolos, não será a consciência do fraco levada a comer das coisas oferecidas aos ídolos. E assim, pela tua ciência, perece o fraco, o irmão pelo qual Cristo morreu. Deste modo, pecando contra os irmãos e ferindo a sua consciência fraca, pecais contra Cristo. Por isso, se um alimento escandaliza o meu irmão, jamais comerei carne, para não escandalizar o meu irmão. Comentário patrístico principal. São João Crisóstomo, homilia sobre a primeira epístola aos Coríntios, homilia 20. 1. Contexto do autor e da obra. São João Crisóstomo, 307, cujo nome significa boca de ouro, foi arcebispo de Constantinopla e é considerado o maior pregador da Igreja Antiga. Suas homilias sobre São Paulo não são tratados abstratos, mas comentários vivos, nascidos da pregação pastoral, atentos tanto à verdade da fé quanto à fragilidade concreta dos fiéis. A homilia 20 trata diretamente de 1 Coríntios 8 e é unanimemente reconhecida como uma das exposições mais claras da doutrina do escândalo, da caridade superior ao conhecimento e da renúncia voluntária por amor ao irmão. Estamos 2. Núcleo do comentário patrístico. A ciência infla, mas a caridade edifica. São João Crisóstomo observa que Paulo não condena o conhecimento em si, mas o conhecimento separado da caridade. Segundo o padre, open quote, não é o saber que é mau, mas o saber que se basta a si mesmo. A ciência sem caridade não apenas não edifica, mas destrói, porque gera soberba. Close quote. Para Crisóstomo, o cristão que se apoia apenas na correção doutrinal corre o risco de amar mais a própria clareza intelectual do que o bem do outro. A verdadeira ciência cristã é aquela que se inclina, não a que se impõe. Pois é, tá certo. Aqui o padre ecoa o coração do Evangelho. Cristo não venceu pela força da verdade nua, mas pela humildade do amor. B. O ídolo nada é, mas o irmão é tudo. Comentando o versículo em que Paulo afirma que o ídolo nada é no mundo, Crisóstomo faz uma distinção decisiva. Open quote. O ídolo nada é, mas a consciência do irmão é algo sagrado. Desprezar o ídolo não autoriza desprezar aquele por quem Cristo morreu. Close quote. Mesmo reconhecendo que ontologicamente o ídolo não tem existência real, o padre insiste que psicologicamente e espiritualmente o irmão fraco ainda sofre a sua influência. Portanto, agir sem consideração não é sinal de maturidade espiritual, mas de insensibilidade. C. O escândalo como ferida no corpo de Cristo, São João Crisóstomo interpreta com grande força o versículo. Open quote. Pecais contra Cristo. Close quote. Ele explica que não se trata de uma figura de linguagem. Open quote. Quando feres a consciência fraca do irmão, feres o próprio Cristo, pois ele fez desse irmão o seu corpo. Close quote. Aqui aparece claramente a eclesiologia patrística. O cristão não é um indivíduo isolado. A igreja é um corpo vivo. Ferir o mais fraco é ferir o todo. Assim, a liberdade cristã não é abolida, mas submetida ao amor. D. A renúncia voluntária como ápice da liberdade. Ao comentar o versículo final, jamais comerei carne para não escandalizar meu irmão, Crisóstomo afirma algo decisivo. Open quote.
Paulo mostra que o mais forte não é quem exerce sua liberdade, mas quem é capaz de renunciar a ela por amor. Close quote. Para o padre, este é o ápice da vida cristã. Não a afirmação do próprio direito, mas a imitação de Cristo, que tendo tudo, esvaziou-se. 3. Síntese teológica para o ouvinte do audiolivro. Em linguagem acessível, o ensinamento patrístico de São João Crisóstomo pode ser resumido assim. Open quote. A verdade sem caridade se torna dureza. A liberdade sem amor se torna escândalo. O verdadeiro conhecimento de Deus se prova no cuidado com o irmão mais fraco. Close quote. Este comentário não apenas explica 1 Coríntios 8, mas o encarna, mostrando que a ortodoxia deve ser vivida com misericórdia e que a maturidade cristã se mede pela capacidade de descer, não de se impor. Queridos ouvintes, chegamos ao fim deste audiolivro e quero expressar minha profunda gratidão a todos que permaneceram conosco até aqui. Sua dedicação em acompanhar essa obra é um verdadeiro sinal de busca pela sabedoria e pelo crescimento espiritual. Que o conteúdo ouvido possa nutrir sua alma e fortalecer sua fé. Aproveito para convidá-los a explorar as playlists do canal Caminho Católico, onde vocês encontrarão outros tesouros espirituais. São obras que podem acompanhar e iluminar sua jornada, como Castelo Interior de Santa Teresa de Jesus, Confissões de Santo Agostinho, Palavras Bíblicas com o Evangelho comentado por grandes eclesiásticos, Filoteia de São Francisco de Sales, Tratado da Verdadeira Devoção à Santíssima Virgem de São Luís Maria de Montfort, A Imitação de Cristo de Tomás de Kempis.